Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar dos desafios para o cumprimento da Política Nacional de Atenção à Saúde de magistrados e servidores. Esses profissionais sofrem os efeitos da demanda crescente pelos serviços da Justiça. E o assunto ainda preocupa o CNJ, porque apenas 7 dos 89 tribunais pesquisados oferecem um atendimento de saúde estruturado. A pesquisa constatou que mais de 90% dos tribunais só têm equipes de saúde na sede da corte. E nessas equipes, 80% dos médicos trabalham na sede, apenas 20% no interior. 85% dos tribunais têm programa de vacinação, mas menos de 60% têm programa de saúde oral. No caso da saúde mental, a convivência com os dramas humanos que chegam aos tribunais provoca estresse e, muitas vezes, depressão. Isso exige acompanhamento profissional nem sempre presente. Uma parte do problema poderia ser minimizada com vocação. É o que afirma a conselheira do CNJ, Jane Granzotto. Então, nós temos aí hoje um concurso nacional da magistratura que tem uma das finalidades, é exatamente a seleção no mercado de pessoas vocacionadas para o exercício da magistratura. Então, talvez isso possa ajudar ou minimizar esses aspectos envolvendo o desenvolvimento de patologias mentais por parte de magistrados. Os tribunais adotam 4 formas de atendimento de magistrados e servidores: com equipes próprias de profissionais de saúde, com equipes terceirizadas por meio da chamada autogestão, com a contratação de planos de saúde ou com o reembolso de gastos mediante comprovação. Seja qual for a forma adotada, o atendimento exige prevenção. Os estudos médicos comprovam que a melhor solução para evitarmos uma doença é a prevenção. Então, se nós tivermos um trabalho preventivo, um trabalho profilático bom por parte dos serviços de saúde, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição nessas patologias, tanto física quanto mental, por parte dos servidores e magistrados. Então, o que se espera do Comitê de Saúde é exatamente que ele possa detectar, e isso ele vem fazendo, colhendo dados em todo o país, e normatizar de modo que todos os servidores e todos os magistrados tenham acesso pleno à saúde. No 5º seminário sobre política de atenção à saúde no judiciário, o conselheiro do CNJ, Giovanni Olson, disse que as várias formas de atendimento podem conviver entre si. O importante é que a força de trabalho receba o cuidado que precisa. Cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental não preciso deixar de reforçar, um compromisso inegociável. E também, como já foi dito aqui hoje, o orçamento não é um obstáculo para nenhuma política pública, porque orçamento, no fundo, não trata de recursos, trata de prioridades. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Kátia Roncada, juíza auxiliar da presidência do CNJ, com Iraci Ribeiro Mangueira Marques, juíza do Tribunal de Justiça de Sergipe e integrante do Comitê Nacional de Atenção à Saúde de Servidores e Magistrados. E também com Marco Aurélio Treviso, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Muito obrigado a vocês 3 pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Iraci. Eu pediria que a senhora nos desse um quadro, um diagnóstico da saúde física e mental de servidores e magistrados no Brasil. Por que isso tem preocupado o CNJ? Por que isso tem levado o Conselho a editar resoluções sobre o tema? Então, Guilherme, o que acontece? A gente tem uma sociedade que tem produzido muito litigiosidade. Por outro lado, a gente tem tido um judiciário de quem se espera uma resposta no tempo e da forma a dialogar com a expectativa dos nossos jurisdicionados. Então, isso leva a magistratura e os servidores do Poder Judiciário a elevados níveis de cobrança, o que só por só já seria capaz de gerar adoecimento físico e adoecimento mental. Então, exposição a horas de trabalho intermináveis,
condições ergonômicas muitas vezes que não são compatíveis, o tempo de audiência, tempo a ser destinado na confecção de minutas. Então, toda essa sobrecarga, ela impacta a saúde física e mental do servidor. Daí a importância da gente discutir a questão da saúde do magistrado e daí a importância do Comitê Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, editar normas que possam parametrizar esse atendimento por todos os tribunais. E, doutor Iraci, há uma pesquisa feita, encomendada pelo CNJ, que faz o diagnóstico. Há alguns dados que a senhora possa nos trazer agora que dê a dimensão do problema, em termos de quantidade mesmo, número de servidores, de magistrados afetados? Então, hoje nós temos 57% dos tribunais, eles têm atendimento de saúde. Inclusive, isso é um bom dado, né, considerando que 75% atendem até os aposentados. Incluímos dependentes no atendimento. Acontece que 92% desses serviços, eles estão na capital. Então, eles não têm a capilaridade a dialogar, digamos assim, com a interiorização do próprio judiciário. Então, isso acaba ocasionando no servidor uma sensação de que a cobertura ela não lhe atende, não é? Por outro lado, também a gente não avançou muito nessa questão, por exemplo, das creches. 92% dos tribunais não tem creche. 47% paga auxílio-saúde, o que permite que o servidor ele possa contratar um serviço de saúde que tenha a capilaridade por ele esperada. E hoje, em termos de número, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter tribunais que atendem urgência, emergência e o pronto atendimento, que também é importante, porque dentro dos nossos espaços, muitas vezes, acontecem urgências e emergências. Nós temos tribunais que atendem serviços médicos e assistenciais de saúde continuados e temos um contingente de tribunais que atendem saúde ocupacional. Os números, quando a gente consegue dividir o atendimento à saúde, segmentar nesses três setores, a gente vai encontrar o quê? Que em torno de 40% dos tribunais, eles atendem pronto atendimento. O número aí vai variar em torno de 25% a 40%, tem esse atendimento continuado. E a saúde ocupacional, ela vai ocupar, em termos de contingente de dados, números que vão oscilar de 16% a 33%. Eu acredito que a gente poderá estar dialogando melhor com a expectativa do nosso servidor se a gente conseguir fortalecer o nosso atendimento de saúde ocupacional, obviamente que sem esquecer as demandas de urgência, emergência e pronto atendimento, garantindo através do auxílio-saúde que esse servidor e que esse magistrado possa contratar um plano de saúde com capilaridade para atender o seu adoecimento no curso, digamos assim, da sua vida funcional, evitando muitas vezes, né, o adoecimento físico, emocional, que vai acarretar no absenteísmo, nas ausências que vão, obviamente, que vão impactar na qualidade e na celeridade da prestação do serviço. Doutor Marco Aurélio, eu sei que o senhor acompanha formalmente as normativas editadas pelo CNJ, as resoluções que tratam do tema. Eu pediria que o senhor nos desse um quadro de que regras são ditadas por essas resoluções para tratar do problema. Existem 4 possibilidades de, digamos assim, oferecimento da saúde aos magistrados e servidores. Uma delas é o sistema de autogestão, ou seja, o próprio tribunal gere toda a saúde que será concedida aos magistrados e seus servidores. O outro sistema é o sistema de fornecimento da saúde pelo próprio tribunal, que difere um pouco do sistema de autogestão, que é o tribunal fazendo a contratação de serviços específicos de saúde ou de profissionais, incorporando ao seu quadro profissionais de saúde que vão atender aos magistrados e servidores. Nós temos também a possibilidade de o tribunal contratar planos de saúde por meio de licitação e, por fim, né, a possibilidade de não adotar nenhuma das anteriores e simplesmente ofertar um auxílio de caráter indenizatório mediante reembolso. Ou seja, neste caso, o magistrado ou servidor ele contrata o seu plano de saúde e vai receber, mês a mês, né, um reembolso limitado a um determinado percentual em relação àquilo que foi gasto.
As resoluções, a resolução 294, com as últimas alterações, ela vai prever também a fixação para os magistrados de um mínimo e de um teto, aquilo que nós chamamos de piso e teto vinculado ao valor do subsídio dos magistrados, o mínimo de 8% e teto de 10%. Então, os tribunais precisam adequar os seus orçamentos para observar esses patamares e vai estabelecer também para os servidores apenas a existência do teto, o teto de 10% do valor que é pago a título de subsídio ao magistrado. Além disso, as resoluções vão prever também a possibilidade de, caso o plano de saúde ofertado, por exemplo, pelo tribunal, seja um plano deficitário, a possibilidade de, desde que observado esses limites, que o servidor ou o magistrado se utilize também do reembolso de despesas médicas, ambulatoriais e até mesmo de medicamentos não cobertos aí pelo plano de saúde ou pelo sistema de autogestão. Doutor Marco Aurélio, o senhor é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. E o trabalho é justamente um dos ramos da justiça mais demandados. Eu gostaria que o senhor falasse do seu ponto de vista pessoal. Qual é o nível de desgaste que um juiz sofre, de fato, com essa carga de trabalho? Como é que isso se reflete no trabalho, na produtividade, na qualidade do trabalho prestado por um magistrado? O que há uma sobrecarga efetiva de trabalho, não só na Justiça do Trabalho, mas em todos os ramos, e nós temos uma população cada vez mais querendo, digamos assim, uma prestação jurisdicional célere e rápida. É direito da população, inclusive, que os julgamentos sejam rápidos. O que acaba acontecendo é que a nossa estrutura de trabalho ela não é correspondente a esse volume de serviço, o que faz com que magistrados e servidores sejam obrigados a realmente laborar em jornadas consideradas exaustivas, o que acaba trazendo, como já dito pela Iraci, o adoecimento interno. E aí o efeito é justamente o reverso, porque quanto maior o número de magistrados e servidores doentes, menor a quantidade de julgamentos e de decisões, fazendo com que haja, na verdade, um aumento no estoque de processos que precisam ser julgados. Então, a preocupação do TNJ nesse ponto foi uma preocupação interna, uma preocupação com a qualidade de vida dos magistrados e servidores. Nós precisamos inverter essa roda. Magistrados e servidores saudáveis produzem mais. E a produtividade maior, na verdade, vai significar julgamentos mais céleres, processos sendo resolvidos de uma forma mais rápida, atendendo ao anseio da nossa própria Constituição, que é o julgamento rápido de todos os processos. Doutora Kátia, eu sei que a senhora se ocupa de tentar resolver o problema também. E o seu instrumento de trabalho, nesse caso, é a chamada justiça restaurativa. Eu gostaria que a senhora nos explicasse de que forma a justiça restaurativa realmente contribui para a solução do problema. Por favor. A justiça restaurativa, ela nos convida a que estejamos nos nossos melhores valores, porque a gente trabalha a partir desses melhores valores, de respeito, de empatia, de humildade, então reconhecendo uma ética de cuidado e também muito fundado na qualidade das relações, porque os danos, as dores, elas nascem a partir das relações, mas são as próprias relações que curam essas dores. Então, como é que nós podemos fortalecer as pessoas dentro do Poder Judiciário, os juízes e servidores, para que, mesmo frente a todas essas dificuldades, elas possam enfrentar essas questões? Então, nós temos um projeto dando espaço para que cada um, assim, a partir de reflexões, possa se fortalecer. Bem, eu sei que já há uma experiência concreta, já em andamento, e que agora passa a ser usada pelo CNJ nacionalmente. Eu gostaria que a senhora nos falasse sobre os resultados dessa experiência. De fato, funciona a justiça restaurativa para atacar esse problema especificamente? Mas eu vou pedir que a senhora nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.
O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos dos desafios para o cumprimento da Política Nacional de Atenção à Saúde de Magistrados e Servidores. Para discutir o assunto, os nossos convidados são Kátia Roncada, juíza auxiliar da presidência do CNJ, Iraci Ribeiro Mangueira Marques, juíza do Tribunal de Justiça de Sergipe e integrante do Comitê Nacional de Atenção à Saúde de Servidores e Magistrados. E também Marco Aurélio Treviso, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Kátia, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para a senhora abordar agora, nesse segundo bloco. Eu lhe pedi que falasse sobre a eficácia da justiça restaurativa para atacar o problema da saúde mental e física até de servidores e magistrados. Há uma experiência em andamento. Que experiência é essa e que resultados tem dado? Bom, nós estamos começando no CNJ o projeto Olhando para Dentro, que é justamente aqui para tratar as relações dentro do Conselho. Mas essa proposta aqui dentro do CNJ, ela se baseia num trabalho realizado no TRF3, que já tem alguns anos, vários círculos, né? Círculos de construção de paz são uma modalidade de prática da justiça restaurativa, que consiste na formação de espaços estruturados, seguros e intencionais, em que, através de perguntas norteadoras, um grupo de pessoas, né? Então existe um encontro, e essas pessoas, elas vão, através dos melhores valores que elas trazem para esse encontro, respondendo a essas perguntas e abrindo esses espaços de reflexão que eu mencionei. A partir disso, elas vão se reconhecendo nas suas vulnerabilidades e elas vão percebendo outras formas de reagir ao conflito. Doutor Iraci, a justiça restaurativa é um caminho, mas há uma série de medidas, há uma série de atitudes que o judiciário como um todo tem que tomar, o CNJ em particular. Eu pediria que a senhora nos dissesse o que é principal. Qual é o caminho que precisa ser perseguido para dar saúde mental e física a servidores e magistrados no judiciário? Um caminho que ele permite que o tribunal, a partir da sua experiência, a partir dos seus problemas, ele possa fazer opções. Então, seja através da oferta direta, seja através da contratação por licitação de um plano de saúde, ou mesmo através de uma oferta em autogestão, o importante é o servidor e o magistrado ter acesso à cobertura, a uma cobertura ampla, uma cobertura que de fato possa atendê-lo e que dialogue com o local onde ele exerce sua atividade. Mas tão importante quanto essas providências que eu diria que seriam mais administrativas e de gestão do tribunal, é esse olhar que a Kátia nos aponta. Eu acredito que esse olhar para dentro permite que nós, enquanto serventuários do Poder Judiciário, a gente possa dimensionar os nossos limites. Então, eu penso que todo esse conjunto de providências, eles sinalizam para dias melhores para nós, enquanto magistrados e servidores, para que a gente, de fato, possa estar cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde mental e que isso possa se refletir num aprimoramento e uma melhor qualidade da prestação jurisdicional. Doutor Marco Aurélio, a sociedade sempre se preocupa, e é justo que seja assim, com os custos de qualquer atividade do poder público. No caso dessa questão da saúde de servidores e magistrados, há diferença de custo entre o tribunal, o próprio tribunal, prestar o serviço ou de se contratar um plano de saúde ou de se reembolsar o servidor ou o magistrado. Há diferenças de custos? Isso o judiciário dá conta de enfrentar a questão dessas formas? Hoje, todos os tribunais, pela Resolução 294, são obrigados a possuir dotação orçamentária própria específica voltada exclusivamente para a questão da saúde. O aprimoramento que se teve era que, até então, os valores, as dotações orçamentárias específicas para isso eram em valores aleatórios. E agora o CNJ estipulou, né, por meio da Resolução 495/500, um mínimo e um máximo, né, dizendo que os tribunais devem, inclusive, durante o ano de 2024, adequarem os seus orçamentos. E aí, o que o CNJ fez ainda? Trouxe 4 opções para a possibilidade de se ofertar a saúde, cujas opções são de escolha do tribunal.
Entretanto, também deixa claro que os magistrados e servidores poderão optar por aderir ou não a um sistema de saúde contratado pelo tribunal. E caso façam a opção pela não adesão a esse sistema de saúde, poderão ter o reembolso, né? E caso optem pela contratação do plano de saúde, poderão também ter reembolso de pelo menos as despesas médicas não cobertas por aquele plano. Ou seja, em termos de questões orçamentárias, cada tribunal agora vai ter que olhar para si. A grande importância, digamos assim, do plano, o que foi editado pelo CNJ, foi justamente fazer com que os tribunais olhem para a saúde interna dos magistrados e seus servidores, o que até pouco tempo atrás era, como eu disse inicialmente, relegado à segunda. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista e eu agradeço muito a participação de Kátia Roncada, juíza auxiliar da presidência do CNJ, de Iraci Ribeiro Mangueira Marques, juíza do Tribunal de Justiça de Sergipe e integrante do Comitê Nacional de Atenção à Saúde de Servidores e Magistrados. Agradeço também a Marco Aurélio Treviso, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A terra indígena Pitereua, no centro do estado do Pará, próxima ao rio Xingu, passou por um pente fino. Agora, as 22 aldeias da terra indígena voltaram a ficar livres das motosserras e dos garimpos ilegais. A operação de desintrusão da área foi confirmada presencialmente por representantes do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e da Presidência da República. A medida foi determinada por uma arguição de descumprimento de preceito fundamental assinada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma série de materiais informativos para apoiar o trabalho de profissionais que emitem documentos para pessoas privadas de liberdade. O objetivo é facilitar a emissão de certidão de nascimento, CPF e título de eleitor para este público. Isso vai permitir o acesso a políticas públicas e benefícios sociais. 38 juízas e juízes recém-possados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul saíram às ruas de Porto Alegre para ouvir a população. A atividade faz parte de uma formação de 4 meses antes de os magistrados serem designados para as comarcas. Eles queriam saber como as pessoas enxergam o judiciário e o que elas consideram como o principal papel da justiça. Isso é muito importante no nosso ponto de vista, né? De o judiciário ser melhor conhecido, ser facilmente acessado e da figura do juiz estar mais próxima da cidadania, porque assim ele consegue prestar uma jurisdição melhor, realizar melhor a justiça, que é o que todos nós queremos. Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dela ou dele. Olá, é uma alegria estar aqui na TV Justiça, conversando com todos vocês. Quero me apresentar. Meu nome é Alexandre Abreu, sou juiz do 5º Juizado Especial Cível de São Luís, integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A conversa hoje é para falarmos a preocupação do Poder Judiciário com o bem-estar e a saúde dos magistrados e servidores. É importante que a sociedade saiba que, para a sua legitimação, o Poder Judiciário tem grande preocupação com a qualidade e o coeficiente de resultados no serviço que produz. Claro que inovações tecnológicas, que modernizações são bem-vindas, mas não podemos esquecer a preocupação com o bem-estar e a saúde dessas pessoas que executam um trabalho de acesso à justiça, dando proteção e direito a todos que vêm ao judiciário. Dentro dessa perspectiva, preocupações com a saúde física são muito bem-vindas e não à toa os tribunais regularmente fazem um levantamento e avaliação, inclusive geram equipes de assistência médica, campanhas de vacinação e outras medidas que ajudam os servidores e magistrados a manterem em dia a sua saúde.
Mas não é só a parte física, é necessário o aspecto emocional. O cidadão, a cidadã que procura o judiciário, compartilha conosco as suas dificuldades, os seus dilemas. E esse compartilhamento traz impacto emocional. A atenção a essas condições, a prevenção, é importantíssima para isso. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por exemplo, desenvolve uma campanha através de vídeos de esclarecimentos, através de um acesso para acolhimento de pessoas em situações de depressão, em treinamento dos funcionários para que percebam se ao seu redor existem pessoas que se encontram numa situação de emocional que desperte alerta e que motive a gente a associar-se numa campanha de interação. E, por exemplo, trago o meu próprio caso. Já tenho 27 anos de magistratura. Nesses 27 anos, percorrendo caminhos, encontrando os dilemas familiares, sensibilizado com as condições externas e também pelo distanciamento familiar, tendo as pressões do relacionamento e cuidado de 4 filhos e envolvido em algum momento com um distanciamento, passei a ter as minhas próprias fragilidades. Hoje, sou um magistrado com 4 pontes de safena, com uma dissecção de aorta e com um cuidado veemente da minha saúde, com o apoio de toda uma estrutura de política de saúde desenvolvida pelo Judiciário, para me encontrar fortalecido dentro dos meus limites e, assim, desenvolver um trabalho compatível com a necessidade da sociedade que procura os nossos serviços. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.